Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegro e tô aqui pra gente começar mais um vídeo hoje muito importante, um vídeo com uma notícia que eu achei sensacional, que saiu inclusive mais cedo a respeito de uma integração de categorias de base, de estilo de jogo do profissional, enfim, toda uma reformulação de como o Botafogo enxerga o futebol desde as categorias de base mais inferiores do clube até o estilo de jogo do profissional. E eu quero trazer esse debate aqui para vocês, eu quero explicar o porquê isso é tão benéfico, porquê o Luiz Castro e a contratação do coordenador científico de metodologia do Botafogo é tão importante para esse procedimento, para esse processo que o John Textor iniciou com a instalação do Botafogo Way, né, uma maneira do Botafogo de jogar, de se posicionar, de se colocar dentro de campo, que seja reconhecida não só pelos torcedores, como no Brasil, né, uma própria maneira de jogar que vai ficar ali característica do time do Botafogo nessa nova era de SAF. Então, hoje não vai ter muita enrolação. No finalzinho do vídeo eu tenho uma surpresa para vocês que conversa de maneira sensacional com esse assunto do vídeo de hoje, a respeito de análise de desempenho, a respeito de análise de mercado, a respeito de fato de uma imersão no futebol, de um estudo na parte prática a respeito do futebol, e eu quero trazer para vocês essa surpresa no finalzinho do vídeo, então você vai ter que hoje assistir até o final. E pra gente começar já esse debate, pra gente começar já a ler essa matéria, eu vou explicar um pouco mais o que aconteceu hoje e o porquê isso é tão importante. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo rumo aos 3.000 inscritos, né? Tô querendo chegar nessa meta o quanto antes pra gente aí dobrar a meta e aí pensar em 6.000, 4.000, 5.000, claro, né? Subindo a escadinha ali um por um, mas sempre pensando em trazer mais alvinegros para essa nossa família do Tática Alvinegra. Então, já deixa seu like e sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. E a grande notícia que pauta aí todo esse tópico que eu quero trazer no vídeo de hoje é essa primeira notícia que saiu no dia e depois a complementação, né, com essa implementação já da metodologia do Luiz Castro, que é mais um passo para o Botafogo Way. O clube apresenta coordenador metodológico português, né? O Botafogo então apresentou um novo coordenador metodológico, que é o português João Costa, que já iniciou as atividades no clube e está sendo peça fundamental na integração entre as categorias, como contou o diretor de futebol André Mazuco nesta segunda-feira. Bom, o Botafogo já tem um projeto de integração onde o time da base, o sub-20, o sub-17, o sub-15, vai tentar implementar um estilo de jogo igual, para que os jogadores, desde que cheguem ao Botafogo nas divisões de base, saibam como o Botafogo vai desempenhar esse estilo de jogar, esse Botafogo Way de fato, para quando chegar no profissional não ter toda aquela questão da adaptação ao estilo de jogo e os profissionais, né, os jovens, já estejam mais adaptados para entrar e jogar e conseguir encaixar de maneira perfeita e pensando já em revenda, e pensando já em lucrar com essas joias da base. É algo que vem acontecendo em diversos clubes, não só no Brasil, né, essa adaptação é muito mais rápida, a gente vê isso no próprio Palmeiras, a gente vê isso no rival. Eles têm jogadores que chegam ao profissional já sabendo qual é a maneira que o clube prefere de jogar. E aí eles já estão mais adaptados, já estão fazendo isso desde as categorias de base, e a gente sai na frente nesse sentido, porque esses jogadores conseguem imprimir um estilo de jogo que já vem sendo usado desde as categorias de base, né? Então, o Mazuco até explica aí, né, que ele queria apresentar o João Paulo Costa, que reforçar a nossa equipe, já está conosco há um tempo e vai fazer a coordenação metodológica junto com o Luiz Castro, com o Tiano, né, que é o diretor da base, e comigo. Dentro desse processo de academia, de implantação do Botafogo Way, são peças fundamentais para começarmos o processo de implementação e de integração. É uma iniciativa bacana do departamento que vamos perpetuar. É só o início de um processo de construção. Temos a grande vantagem de ter o João, que vai ajudar muito nesse processo, que envolve a ideia do John Textor, do Luiz e o Botafogo. Toda a sua história para criar identidade para o clube. Estamos no processo de fomentar esse tipo de discussão para colhermos frutos de uma identidade do Botafogo no médio prazo. A ideia é consolidar conceitos e mentalidade para criar identidade. E nisso aí o Luiz Castro tem um papel importantíssimo. A gente sempre soube como ele ia fazer parte de um projeto muito maior que ele, né? O Luiz Castro vai ter um legado que pode ser até maior no Botafogo em questão de metodologia, em questão de implementação de processos, do que um próprio legado de troféus dentro de campo, né? Lembrando que o contrato dele é a princípio de 2 anos. E ele vai ser uma peça fundamental nessa criação, nessa implementação de um Botafogo Way. E o Botafogo já está se mexendo ali ao redor do Luiz Castro, por exemplo, com essa contratação do João Paulo Costa, para implementar isso, para tirar da teoria, da ideia do John Textor e colocar na prática. O que eu acho sensacional. O Botafogo hoje
tem a pior base do Rio de Janeiro, né? Isso a gente pode levar em consideração com os resultados das outras bases. Os próprios jogadores que são revelados, a gente vê os jogadores da base do Botafogo com muita dificuldade até de se adaptar de fato ao estilo de jogo do profissional, se adaptar a um Botafogo profissional. Muitos poucos jogadores saem da base e vão e conseguem um espaço efetivo, né? Um espaço de uma maneira boa, né? no time titular do Botafogo. A gente teve, claro, Canu, Benevenuto, mas isso tudo por conta de um processo não tão correto, né? De Botafogo ter uma demanda muito alta desses jogadores e esses jogadores chegarem e entrarem para jogar. Mas não é o ideal. O ideal é o time conseguir ir implementando aos poucos essas peças, esses jogadores da base, num contexto bom, num contexto interessante, e esses jogadores irem se desenvolvendo, porém já com uma metodologia trabalhada desde lá atrás, desde quando eles eram até adolescentes e chegaram ao Botafogo. Então eu acho isso excelente. E agora eu quero pegar uma aspa aqui do João Costa, que falou sobre as novas atribuições, o que representa estar no Botafogo. Ele fala que é um desafio colocado pelo Mr. Luiz Castro e aceitamos prontamente, pelo que é o reconhecimento dele enquanto pessoa, suas competências e seus valores. Gosto muito de trabalhar assim. A expectativa de vitórias rápidas em termos de organização e intervenção, e começamos a ver modificações com benefícios para o processo. Nosso objetivo é uniformizar. A abertura das portas da equipe profissional vai facilitar esse processo. Não vai existir uma ideia diferente. Vamos funcionar segundo a ideia do Mr. Luiz Castro, com um desafio que foi feito pelo John Textor a todo o grupo. A exigência será em todos nós. O treinador está sempre exposto, nós também. Vamos exigir trabalhar a 100%, menos de tudo é nada, o jogador vai saber que tem que estar a 100%. E aí, em cima disso, mais uma vez, isso demonstra como vai ter uma ideia, um conceito base para todas as divisões do Botafogo, né, nessa adaptação, e o Luiz Castro é quem vai determinar qual é esse conceito no primeiro plano, que vai ser utilizado, né, que vai ser um legado dele, e o Botafogo vai se aproveitar disso por muitos e muitos anos, segundo aí o pensamento do John Textor. É aquela questão do Botafogo Way, né, que foi até banalizado de uma certa forma, mas é de um estilo único de jogar do Botafogo, daquele time que entra em campo você já sabe que você vai ter ali pela frente, que você já espera uma atuação do Botafogo baseada em determinados conceitos, em determinadas propostas do time. Então, passando um pouco agora aqui para frente, né, o gerente da base, Tiano Gomes, deu as boas-vindas e também comentou a expectativa. Temos a chegada de um excelente profissional, fazendo diagnóstico e tendo a verticalização junto com o Luiz Castro e o futebol profissional. O que já trabalhávamos está sendo agregado para uma pessoa excelente, um professor, que vai agregar para nós como pessoas e profissionais. Tenho certeza que o Botafogo e essa verticalização de integração com o futebol profissional está nos aproximando cada vez mais. Nossa estrutura não é do dia para a noite, mas pequenas vitórias estão acontecendo. Quando tivermos a infraestrutura pronta, vamos estar muito mais qualificados e organizados para aproveitar esse novo Botafogo. E aí eu trago aqui a imagem, né, que saiu, que é inclusive a capa da matéria. E aí eu acho espetacular essa ideia, eu acho espetacular o Botafogo se cercar desse tipo de profissional, porque a gente vai ter uma uniformização do estilo de jogo que é excelente, vai facilitar demais, vai chamar a atenção de jogadores jovens para irem ao Botafogo e se desenvolverem. A própria questão da infraestrutura que o Tiano mencionou é muito importante também, porque isso atrai, gente, isso atrai. A base do Botafogo hoje, ela acaba sendo muitas vezes uma segunda opção para jogadores que não conseguiram se firmar em base de outros clubes. E isso joga muito contra a gente, isso joga muito contra o desempenho do Botafogo nas divisões de base, a própria formação de jogadores e também, é claro, a participação desses jogadores de maneira efetiva no profissional, o que vem sendo um problema nos últimos anos, na minha opinião. E aí, continuando, né, a matéria acaba, mas eu quero falar agora de um assunto que está embutido nesse sentido, que é a questão do próprio aproveitamento do Luiz Castro, que foi responsável hoje por coordenar, né, toda uma aula, uma leitura a respeito das suas ideias para profissionais de todos os departamentos envolvidos no Botafogo de categorias, né? Sub-23, base, feminino. O Luiz Castro foi hoje um professor, um grande tutor do que ele quer e dessa questão do Botafogo Way que ele vai implementar, e vocês vão ver nessa imagem a seguir. Essa primeira imagem aí, ela foi publicada até recentemente nas redes sociais e mostra como rolou de fato uma aula do professor Luiz Castro, né, na intenção de ideia de jogo e processo para todas essas comissões técnicas, né, de sub-23, de base e feminino até, o que eu acho muito importante também, essa implementação com o feminino, porque valoriza demais um esporte não, a modalidade, né, na verdade, valoriza o esporte, futebol, é claro, mas valoriza toda essa questão do futebol feminino que merece essa valorização e que a gente viu aí um exemplo
de que também é rentável nesse fim de semana no Campeonato Brasileiro, nas finais, né, contra o Corinthians, entre Corinthians e Internacional. Então acho muito importante toda essa padronização, e o Luiz Castro foi esse responsável, né, por de fato criar, e por isso que ele é sócio do John Textor, né? Por isso que o John Textor fala bastante a respeito de como é importante toda essa questão do Botafogo, de ter um Botafogo Way, de ter uma maneira de jogar. E é isso que a gente está vendo na prática, né? O projeto saindo agora e virando uma coisa mais prática. E aí tem as outras comissões, né? Com o Vitor Severino, né? O próprio Lúcio Flávio, vocês veem ali no fundo. Enfim, todo esse processo de implementação, a galera reunida aí para uma foto, né? Dessas comissões, o que mostra, né, essa integração, o que mostra que o Botafogo está no caminho certo. O Botafogo está no caminho certo, e é muito bom a gente ver isso no clube, porque é uma perspectiva que estava longe, né? Era um sonho que a gente agora está vivendo acordado. É esse Botafogo organizado, esse Botafogo estruturado, esse Botafogo vertical, onde todos pensam visando o futuro, mas alinhados numa mesma forma de colocar o Botafogo no topo. Então, esse trabalho é excepcional, esse trabalho é essencial de unificação, só vai trazer benefícios e a gente vai conseguir aproveitar bastante isso, tanto em questão de base, tanto em questão de estilo de jogo no profissional também, né, que está sendo criado essa nova maneira de jogar, e vai ser de fato o principal legado do Luiz Castro. Isso ressalta mais uma vez como é importante a ciência do futebol, a análise de desempenho e mercado, né, a análise, a parte profissional, profissional no sentido de curso, no sentido de fato ter uma profissionalização, sair do amadorismo. E é em cima disso que eu quero falar aqui para vocês a surpresa que eu guardei para o final do vídeo. Então, se liga nesse recadinho aí que eu tenho de um colega que está fazendo o curso do futebol interativo, de análise de mercado e de desempenho, onde ele tem uma especialização, onde ele tem uma parte prática num clube, inclusive o Botafogo que é parceiro. Então, se você assinar o curso, se você de fato for atrás de futebol interativo com o link que vai botar aqui que eu vou colocar aqui na descrição do Tática Alvinegra, você ganha, além de R$1.000 de desconto, a oportunidade de aprender muito com o diploma, se profissionalizar no sentido de análise de desempenho e mercado, e você ainda consegue ganhar uma experiência prática para ver de fato como está sendo implementado toda essa questão profissional do sentido de análise de desempenho no próprio Botafogo, né, se você é aqui do Rio de Janeiro. Enfim, não vou mais enrolar, vejam o vídeo e tirem suas próprias conclusões, se é útil, se é maravilhoso ou se não é. E aí pessoal do Futebol Interativo, tudo certo? Meu nome é Vinícius Ferreira, estou aqui no Avaí fazendo o estágio no Departamento de Análise de Desempenho, nas categorias de base. Estou aqui há 3 dias, né? Comecei quarta-feira, hoje é sexta, e já consegui acompanhar os treinos do Sub-20. Né? Já acompanhei todas as comissões técnicas na questão da análise, né? E vi um jogo agora há pouco do Sub-14 também, né? Um clássico contra o Figueirense pela segunda rodada da Liga Catarinense. E estou conseguindo também acompanhar todas as preleções, né? Como eles fazem as preleções, análise pós-jogo e pré-jogo, análise do adversário também, nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Né, a categoria Sub-14 só vejo o jogo mesmo, mas nesses 3 dias já deu para conseguir ter uma boa noção de como funciona tudo dentro do clube, né, como são os departamentos e também toda a estrutura do estádio, né. Consegui ver um final do treino do profissional também, acompanhei ontem o final do treino do profissional, então está sendo uma experiência muito legal, além também de ter o contato, né, a rede de contatos com todos os profissionais aqui dentro do clube. Faço o almoço também no refeitório com todo mundo junto. Beleza? Tá sendo muito legal a experiência, tá sendo bem bacana. Grande abraço. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido o ponto, a relevância do Botafogo, dessa notícia que saiu hoje mais cedo, quão é importante pra gente, nesse médio, longo prazo, construir essa identidade, trazer ela desde as categorias de base, criar de fato ali um Botafogo Way de jogar, né, uma maneira Botafogo de jogar, como isso vai ser bom tanto para médio, longo e também para curto prazo, né? Pensando já em títulos de agora. Mas enfim, acho sensacional a ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham deixado o like, se inscrito no canal. E espero que vocês compartilhem também esse vídeo, né? Que eu ficaria grato demais pra gente chegar de fato aí aos 3.000 inscritos o quanto antes. Antes de terminar, mais um recadinho. Quero que vocês opinem a respeito lá numa postagem que eu fiz na aba Comunidades, perguntando se vocês se interessariam por
eu trazer conteúdos mais rapidinhos em forma de short, né? Aquele videozinho curto em pé no celular, a respeito de notícias, informações mais rapidinhas que não cabem tanto um vídeo. Enfim, deixa sua opinião lá, ou então deixa aqui nos comentários se você aprova essa ideia ou não. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, até a próxima e fui!